Tá gravando, boa noite a todos. Eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. Na aula de hoje eu vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital da SEDES-DF em apenas 21 dias. Você vai receber também a lista de questões para impressão e o bônus de redação. Olha, como quem é meu aluno, né, e aqui tem alguns, já sabe, eu odeio enrolar, então vamos direto ao assunto, ó. Eu só abrir aqui para você, vou colocar na tela. Hoje você vai conhecer toda a mentoria, mas a gente não vai ficar por aí, tá? A gente vai avançar e vamos estudar os conteúdos que eu mandei lá no grupo mais cedo. Daqui a pouco eu vou revelar quais são. Olha só, pessoal, vamos colocar aqui a agenda dessa semana, tá? Começando pela quarta. Ó, agenda dessa semana. Nós temos aulas ao vivo, vou colocar aqui, ó, todos os dias, tá? As aulas ao vivo são todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. Porém, como as aulas ao vivo dessa semana estão iniciando hoje, em decorrência aí do feriado do Carnaval, vamos começar aqui com a quarta. Quarta, hoje nós temos a mentoria SEDES-DF. Amanhã, na quinta, quinta, nós teremos o professor convidado, Elton, no nosso curso de raciocínio lógico e matemática. Aí, professor, não teve raciocínio lógico e matemática no último concurso da SEDES. Não tem problema. A turma de raciocínio lógico e matemática está acontecendo. Essa matéria é cobrada em diversos outros concursos e vai ser importante para você também. Se tiver alguém aqui que for fazer Valparaíso, por exemplo, tem lá no Valparaíso, tá? Na sexta-feira, o curso de raciocínio lógico e matemática é com o professor Elton, tá? Na sexta-feira, nós iremos receber a professora Maria Luísa com a nossa mentoria de redação. Mentoria de redação, que geralmente são todas as terças-feiras. Mas como essa semana teve esse feriado, a gente jogou para sexta. E no sábado, neste sábado, nós teremos a mentoria Valparaíso e SEDES-DF, tá? Valparaíso e SEDF, perdão, nesse sábado. Valparaíso e SEDF. Professor, e as aulas da sede? Lá na segunda-feira retornam. Então, olha só, pessoal, como eu disse, a cada 21 dias ao vivo, eu dou uma volta no edital da SEDES-DF, A cada 18 dias ao vivo, que eu estou com essas 3 turmas de mentoria, SEDES-DF, SEDF e Valparaíso. A cada 18 dias ao vivo, a gente dá uma volta no Valparaíso. Eu já fechei 2 vezes o edital do Valparaíso. Uma vez em dezembro, outra vez em janeiro. Já estou na 3ª volta passando pelo edital do Valparaíso. E a cada 23 dias, SEDF. Tem alguém aí que vai fazer a prova do Valparaíso ou SEDF? Escreva para mim no chat se você vai fazer Valparaíso ou SEDF. Então, olha só para a gente voltar aqui na nossa agenda dessa semana, né, que ficou mais curtinha. As quartas, nessa quarta, mentoria SEDES-DF, em que nós iremos estudar os seguintes assuntos que vamos ver ali no próximo bloco. Na quinta, o curso de raciocínio lógico e matemática, todo mundo está convidado. Nessa sexta, a mentoria de redação, está todo mundo convidado. Eu estou trabalhando em cima de 3 bancas, o FG Verbena para o Valparaíso, Quadrix para a SEDF, e estou trabalhando com a banca Sebrasp, que é mais difícil, para a SEDES, enquanto a gente ainda não tem a banca definida. E no sábado, mentoria Valparaíso e SEDF às 9 horas da manhã, ok? Então, olha só, como hoje é SEDES-DF, o que nós iremos estudar na aula de hoje? Deixa eu abrir aqui para você. O que nós iremos estudar na aula de hoje? Se liga. Ó, esse aqui é o meu guia de estudos para a SEDES-DF, perdão. Esse aqui é o meu guia de estudos para a SEDES-DF, em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 21 dias. Na aula de hoje, nós estamos no dia 3, ó, tá só começando a mentoria da SEDES-DF. Repare que ao final da aula de hoje, você já terá fechado 14% de todo o edital da SEDES-DF. Professor, e a aula 1 e 2 ficaram gravadas?
Sim, ficaram gravadas. Mas lembra que eu vou dar diversas voltas nesse edital até a data da prova. Acredito que de 3 a 4 vezes. Por quê? Porque esse edital já vai sair agora em março, tá? Então, olha só, gente, na aula de hoje nós veremos direito administrativo, conceito, objetivos e fontes, conhecimentos específicos como Política Nacional de Assistência Social, o PNAS, e veremos português e uso dos conectivos. Professor, esses conteúdos aqui, eles caem muito pouco ou de forma intermediária na prova, daqui a pouco eu te conto. Ó, esse aqui é meu guia de estudos, em que a gente dá uma volta completa em todo o edital da SEDES-DF em 21 dias. Clicando aqui, ó, em acompanhamentos, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questões. Logo depois, eu deixei uma análise completa de mais de 500 questões. Eu analisei mais de 500 questões por matéria. Professor, de qual banca? Eu coloquei aqui conteúdos mais cobrados em 2025. Ou seja, de todas as bancas, mas com um focozinho na Sebrasp, que é mais difícil, enquanto a gente ainda não tem a banca da SEDES-DF, eu peguei as questões de 2025 e cheguei à seguinte conclusão. Ó, em 2025, os assuntos em verdes foram mais cobrados, os assuntos em amarelo foram cobrados de forma intermediária e os assuntos em vermelho foram pouco cobrados. Então, olha só, em 2025, verde cai muito na sua prova, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Aí eu faço essa luta dentro do guia de estudos, ó. Verde caiu muito nas questões em 2025. Amarelo caiu de forma intermediária e vermelho cai pouco. Lembrando que o enfoque, nesse caso aqui, foi na banca Sebrasp, porque é mais difícil, enquanto a gente ainda não tem a banca. Então, olha só, dos assuntos que nós iremos estudar hoje, direito administrativo, conceitos, objetivos e fontes, caiu de forma intermediária em 2025 nas questões. Conhecimento específico, Política Nacional de Assistência Social, PNAS, caiu muito, e português, um dos conectivos, caiu de forma intermediária, tá? E nós iremos estudar esses 3 conteúdos hoje, daqui a pouco, no próximo bloco. Depois eu deixo para você, ó, tabelas e gráficos de desempenho por simulado, serão aqueles simulados de final de semana, de 120 questões, 70 questões, vai depender da banca. Aí você coloca aqui seu número de acertos e eu já tenho a pontuação, tanto no gráfico assim como na tabela. E por fim, mas não menos importante, edital verticalizado da SEDES-DF, técnico administrativo 2026. Professor, você só faz para técnico administrativo do serviço social? Não, eu trabalho também com os cargos de nível superior. Então, olha só, conhecimentos gerais, nós temos língua portuguesa, atualidades, direito administrativo, direito constitucional e em conhecimentos específicos. Você acha que é só assistência social? Não, não, não. Ó. Temos todas essas legislações da assistência social e depois temos gestão de pessoas, gestão de materiais, gestão de estoques, gestão patrimonial, arquivologia e gestão por processos, ok? Ou seja, na parte específica cai mais administração do que assistência social em si. Porém, o conteúdo de assistência social é muito cobrado. Então, olha só, pessoal, como eu disse, esse aqui é o meu guia de estudos, em que você dá uma volta completa em todo o edital da SEDES-DF em 21 dias. Tenho ele disponível na versão Valparaíso, que você dá uma volta em 18 dias, e Secretaria de Educação do DF em 23 dias. Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, eu tenho uma pergunta para você. Na hora de iniciar a sua redação, você sente dificuldade com a redação? Escreva para mim aqui no chat, sim ou não, se você tem dificuldade com a redação. Escreva para mim no chat, sim ou não, se você tem dificuldade com a redação. Então, olha só, pessoal, esse aqui é o meu e-book de redação para SEDES-DF, tá? Para SEDES-DF, em que você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Nesse e-book, que você que ficar até o final da aula de hoje vai ganhar de presente, eu trago para você temas, modelos prontos, trago estrutura da redação e trago também um esqueleto destrava aluno que você irá conhecer no próximo bloco. Então, olha só, eu vou dar uma pincelada aqui na redação para te ajudar e logo depois a gente volta para o foco da nossa aula de hoje, que é dar uma volta completa em todo o edital da SEDES-DF em apenas 21 dias. Olha só, a Daniela perguntou assim, redação vai ter para o cargo de nível médio também? Não sabemos, tá? Só saberemos quando sair o edital. Não dá para avaliar
seguindo o último edital, que foi lá em 2020, e foi em 2018, da Banca Ebrae, quando a Secretaria de Desenvolvimento Social ainda era chamada de SEDEF. Já mudou até o nome, então não dá para saber, só saberemos com a publicação do edital. A Berenice falou assim, alguns concursos de nível médio estão vindo com redação. Sim, e eu acredito também que depois você vai querer fazer o concurso do INSS, Banco do Brasil, Receita Federal, PF administrativo, PRF administrativo, todos esses, CNU, todos esses concursos têm redação, então vale a pena estudar com antecedência, ok? Então, olha só, pessoal, nesse e-book de redação que você vai ganhar de bônus daqui a pouco, eu vou te dizer como você vai fazer para resgatar esse material. Eu trago para você aqui, ó, seguindo a banca Sebrasp. Professor, vou fazer para o Valparaíso, o FG Verdina, tem o e-book? Tenho. Professor, vou fazer para SEDF, Banca Quadrix, tem o e-book? Tenho também. Então, olha só, esse aqui é o da banca Sebrasp, a gente está estudando pela mais difícil, porque aí o que vier, mas eu acredito que vai vir Sebrasp ou FCC, tá? Aí eu trago para você o passo a passo da redação. Depois eu trago para você as tipologias textuais de provas dissertativas. Aí eu trago um pouquinho de atualidade. Professor, o que é tipologia textual de prova dissertativa? Olha só, é o tipo de texto que vai ser cobrado. Nesse caso aqui, é o texto dissertativo argumentativo, que basicamente é o texto em que o autor precisa deixar clara a sua tese, a qual deve ser construída por meio de argumentos relacionados a ela, ok? Aí, logo depois, eu trago para você toda a estrutura de redação e o esqueleto de Strava-Aluno, que faz com que você leve 70% da sua redação pronta para a prova. Vem comigo conhecer esses materiais, ó. Como que é a estrutura da redação, então? Ó, um parágrafo de introdução, 2 parágrafos ou 3 de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Acerca da redação, como construir, você confere todas as terças-feiras na aula da mentoria de redação com a professora Maria Luísa, que é uma professora convidada aqui da minha mentoria, porém, nessa semana ficou na sexta-feira, tá? Então, sexta-feira tem aula de redação. Logo depois, ó, nós temos o esqueleto de Strava-Aluno, que eu vou escrever com você aqui em menos de 5 minutinhos, toda a estrutura da redação, e logo depois a gente volta para o foco da nossa aula de hoje, que é dar uma volta completa em todo o edital da SEDEF em apenas 21 dias. Então, olha só, digamos aqui que nós iremos escrever uma redação sobre o tema assistência social. Assistência social. Então, como que nós iríamos iniciar a nossa redação? Ficaria assim, ó. A assistência social é um tema muito discutido em todo o país. Ou você poderia colocar, assistência social é um tema muito discutido no Distrito Federal, final do primeiro período. Lembrando que um parágrafo de introdução coerente, coeso e gramaticalmente correto deve possuir 3 períodos. Os períodos, eles são demarcados por sinais de pontuação. Ó, vou marcar os 3 períodos aqui do nosso parágrafo. Primeiro, segundo período e terceiro período, ó. Primeiro, segundo e terceiro período, ok? Então, olha só, como que vai ficar o nosso parágrafo de introdução completo? A assistência social é um tema muito discutido em todo o Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração, dois argumentos, que são eles, olha só. Primeiro argumento vai ser a Política Nacional de Assistência Social, o PNAS, e o segundo argumento será o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Essas 2 legislações. Então, como ficou todo o nosso parágrafo de introdução? Veja comigo. A assistência social é um tema muito discutido no país. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles: a Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social, o PNAS e o SUAS. Avançando aqui, olha, nós fizemos então o parágrafo de introdução. Agora nós iremos fazer o D1, depois o D2, por fim a conclusão, e aí voltamos para o foco da nossa aula de hoje, que eu te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital da SEDEF em apenas 21 dias. Então, olha só, mas para te ajudar, vamos fazer aqui essa redação. Olha só, como que vai ficar o nosso D1? Vai ficar da seguinte forma, ó. Primeiramente, é necessário retomar o argumento 1. Professor Guilherme, qual é o argumento 1?
Ó, o argumento 1 é o PNAS. Então, você vai colocar aqui, ó, primeiramente é necessário abordar a Política Nacional de Assistência Social. Olha só, nesse parágrafo é importante que você traga a justificativa, uma justificativa, a citação de um exemplo. Nesse D1, é importante que você convença ao leitor colocando dados, fatos e citações pertinentes ao tema. Agora nós vamos para o D2, que vai começar assim, ó. Outro fator importante é retomar o argumento 2. Professor Guilherme, qual é o argumento 2? Olha só. O Sistema Único de Assistência Social. Então, como que vai ficar? Outro fator importante é retomar o argumento 2. Nesse parágrafo é importante que você traga uma relação de causa e consequência, ou seja, qual é o impacto gerado pelo Sistema Único de Assistência Social quando se fala de assistência social no Brasil. Ok? E por fim, mas não menos importante, nós temos o parágrafo de conclusão, que vai iniciar da seguinte forma, olha só. Olha só. Em suma, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Qual é o tema discutido? Assistência social no Brasil. Assistência social no Brasil. Esse em suma, você pode trocar pela conjunção portanto. Portanto. Então, como ficaria? Olha, portanto, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido, assistência social no Brasil, então faz-se necessário tomar uma medida. Que medida é essa, professor Guilherme? Essa medida é uma política pública que vai aumentar a abrangência aí do PNAS e do SUAS, tá? A fim de solucionar o problema em questão, que é a assistência social no Brasil. Então, olha só, eu deixei para você toda a estrutura da redação dissertativa argumentativa para o concurso da SEDES-DF. Agora, vou só terminar de te mostrar esse e-book que você vai receber de bônus e nós vamos voltar para o foco da nossa aula de hoje, que eu te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital da SEDES-DF em apenas 21 dias. Daqui a pouco os meus alunos vão falar sobre isso, tá? Já é algo bem recorrente aqui na mentoria. Então, olha só, eu trago para você atualidades para a prova discursiva, ainda nesse e-book. Aí trago também uma redação completa, passando por todo o parágrafo de introdução, desenvolvimentos e conclusão. E por fim, mas não menos importante, eu trago para você os temas inéditos específicos para a SEDES-DF. Vamos ver algum desses temas aqui, olha só. Vamos passar esses aqui. Quero mostrar alguns aqui em específico, ó. A relevância, olha só, a relevância da formação continuada para o desenvolvimento profissional dos servidores públicos. Aí temos aqui, ó, o texto motivador e os tópicos frasais. O que são tópicos frasais, professor Guilherme? São argumentos. É o que você irá desenvolver nos parágrafos de desenvolvimento, que nós vimos acima. Então, olha só, aí eu trago aqui outro tema. A educação corporativa como ferramenta estratégica para inovação e eficiência na gestão pública. Vamos ver mais um tema aqui, olha só. A importância da ética e da integridade na atuação dos servidores públicos, entre outros temas, tá? São um total de 10 temas, nós trabalhamos um por aula dentro da mentoria de redação, que nessa semana vai ser na sexta-feira. Pessoal, olha, então para a gente começar a nossa aula de hoje, eu te ensinar como dar uma volta em todo o edital da SEDES-DF, eu vou fazer a nossa, tá? Para que serve a nossa chamada? Ela vai servir hoje para eu te enviar tanto o e-book de redação, assim como o material que nós iremos utilizar na aula de hoje, ó. Lembra que nós iremos estudar todos aqueles conteúdos que eu mostrei ali agorinha? Olha só. Olha o tanto que tem aqui de material em questões que nós iremos ver na aula de hoje. Olha só, vou te mandar esses dois materiais. Eu vou escrever lá no grupo, a palavra chamada, você vai clicar na palavra chamada e vai me enviar a palavra presente, para que eu possa te enviar o material da aula de hoje agora mesmo. E aí sim, a gente inicia a nossa aula, tá? Olha só, eu vou escrever aqui rapidinho no grupo. Quem já tem o meu contato? Quem já tem o meu contato? Pode ir enviando presente, tá? Que eu já vou mandando o material. Já vou mandando o material da aula de hoje para a gente começar. Chamada.
chamada. Quem, quem, quem já tem o meu contato, ó. Aí, pessoal, você vai clicar aqui, ó. Você clica em cima da palavra chamada e me envia presente no privado para eu te enviar o material da aula de hoje. Uma outra forma de você receber o material é deixando um joia na palavra chamada, tá? Que aí eu já envio também para você agora. De 1 minutinho para vocês de paciência, que é o tempo que eu envio o material. Aí a gente começa a aula de hoje, que está bastante interessante, bastante rica também, tá? Quem já é aluno da mentoria, já mandei o material desde hoje à tarde lá no grupo, tá? Você pode abrir, quem já é aluno, matriculado. Quem ainda não é aluno convidado, tem que mandar o presente rapidinho. Mandem bem rápido, que eu já vou só disparar aqui, e aí nós já vamos começar. O tanto de gente, ó, mandando presente, tá vendo? Ó, só você mandar também, que eu já vou liberar o seu material, e nós vamos começar a aula de hoje. Então, olha só, eu vou falar aqui o seu nome, você vai clicar na palavra presente, lá na palavra chamada no grupo, e vai enviar presente. Ó, vamos lá, bem rapidinho? Ana Flávia Silva, Berenice Rodrigues, Carlos Júnior, Cleide Salles, Cristiane Toller, Daniela Lopes, Denilson Souza, Edinalva Pires, Fernanda Durães da Silva, Gisélia Mota. Gisélia, quer perguntar? Hélio Márcio, Ebert Torres, Ivani Coutinho, Ivonete Rodrigues, João Chico, Jonatas Dias, Kátia Rocha, Laiane Guedes, Lícia Iara, Marcelo Henri, Messia Soares. Calma aí. Quem perguntando? Deixa eu desconectar aqui. Messia Soares, Michele Bernardinho, Rafael Cardoso, Roberta, minha aluna. Oi, Roberta. Santana e Tiane. Alguém quer fazer alguma pergunta? Enquanto eu envio aqui o material da aula de hoje, deixa eu demonstrar aqui para vocês, gente, um feedback de um dos meus alunos, enquanto eu vou mandando o material, vocês vão assistindo aqui rapidinho o feedback do meu aluno. Ó, tanto de gente que já está enviando presente, tá vendo? Ó, aqui no meu WhatsApp. Tanto de gente que está enviando presente. Tá vendo aqui no WhatsApp? Ó, tanto de gente. Eu vou responder agora, bem rapidinho, enquanto vocês assistem esse vídeo aqui, ó. Alguém avisa se está saindo o som? Está saindo o som do vídeo? Isso. Calma aí, gente. Deixa eu fazer o download aqui desse vídeo, porque tá travando. Ó, vamos começar de novo. É o tempo que eu mando o material. O vídeo parece estar travando. Deixa eu fazer o download. Tem um pouquinho de paciência. Eu tô mandando aqui o material. O vídeo está dando uma travadinha. Tá sem som? Gente, então depois eu mostro esse vídeo, porque senão vai dar uma atrasada aqui na nossa aula. Edson chegou, meu aluno, Berenice. Deixa eu ver se consigo reproduzir ele. Ó,
De todas as formas, quem enviou presente, eu... Quem enviou presente, eu mandei o material da aula de hoje. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir o vídeo de novo. Mas eu tô achando que vou deixar para depois. Tá com áudio agora? O vídeo tá com áudio? Gente, o vídeo está sem áudio. Depois eu mando ele lá no grupo, porque senão vai atrasar. Eu vou verificar depois como que faz para colocar o áudio no vídeo, tá? Não vai atrasar a gente um pouquinho. Quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Edson, você consegue falar hoje? Ou Edinalva, ou Cleide, que são meus alunos, eu queria que vocês passassem um pouquinho de feedback para quem ainda não é aluno. Ô, dona Ivonete, consegue me ajudar hoje, falando rapidinho? Ou Edson, ou Edinalva, ou Cleide? Oi, dona Cleide. Dona Cleide, não consigo. Edson, você consegue ligar o microfone rapidinho? O Edson não consegue. Dona Cleide, a senhora consegue ligar o microfone? Ou a dona Ivonete? Dona Ivonete seria bom. Estão com vergonha, são os alunos estão com vergonha. Alunos sem vergonhas esses, hein? Aluno com vergonhas. Roberta, você consegue? Vamos lá, gente. Boa noite, professor. Está me ouvindo? Dona Roberta, finalmente alguém para me ajudar. Dona Roberta, vamos fala um tirar o pouquinho da sua experiência na mentoria. Sufoco, galera. Me ajude. Vamos lá. Dona Roberta, você que já é minha aluna, eu poderia falar um pouquinho da sua experiência? Eu já tive outras mentorias, e outras experiências. Para mim está travando um pouco, dona Roberta. Dá para ouvir agora? Agora dá. Estão me ouvindo? Agora ficou bom. Agora ficou bom. Pode falar. Vamos lá. Gente, a mentoria do professor Guilherme é sensacional. Não vai se arrepender de ter um professor que é tão exigente, porque ele está sempre no seu pé, ele não deixa você fugir do calendário, além de dar toda a assistência e todo o suporte. Eu já tinha experiência de uma outra mentoria, mas eu não recebi o suporte, acabei que eu não consegui executar direito, e aqui eu tenho suporte praticamente 24 horas. O professor Guilherme já está no pacote dele, você não paga nada à parte, então ele ajeita todo o seu computador, tem todo o acesso às plataformas de questões, que é super importante para o concurso, a gente fazer questões, né? E as videoaulas e PDF, né? Então, tipo, é um curso completo, mas o professor Guilherme atentando para todos os prazos, tendo aula todos os dias, resolvendo questões todos os dias. Então, eu não me arrependi de hora nenhuma, achei que foi o melhor investimento da minha vida. Ô, dona Roberta, um beijo. Muito obrigado, amei o feedback. Depois eu vou ver essa questão do vídeo para as próximas aulas, para ficar mais organizado. Gente, mas vamos para a parte boa da aula, que é a parte onde a gente estuda, vê o conteúdo, avança. Olha só, na aula de hoje, dona Roberta, beijo, minha querida. Obrigada. Gente, ó, vamos começar. Vamos fazer isso aqui ficar interessante. Olha só, na aula de hoje, nós iremos estudar os conteúdos de Direito Administrativo, Conceito, Objetivos e Fontes, que é um conteúdo cobrado de forma intermediária, vamos colocar assim, em 2025, que ainda não temos a banca definida. Conhecimento específico, Política Nacional de Assistência Social, PNAS, e Português com uso dos conectivos, tá? Então vamos lá, vamos começar. Quem chegou por agora e ainda não recebeu o material da aula de hoje, basta me enviar presente ou deixar um joia lá na palavra chamada no grupo que eu envio o material, tá? Em tela está aí novamente a nossa agenda da semana, para quem ainda
Quem chegou por último não tinha visualizado, pode dar uma olhadinha enquanto eu apago aqui rapidinho. É só a mesa destravar. Só um instante. Vamos. Calma aí, vou ter que abrir de novo. Quem está mandando presente aqui no... Quem está enviando presente aqui no grupo do chat do Meet, não é aqui, tá, gente? É lá no WhatsApp. Ó, vou abrir aqui novamente a aula de hoje, que eu apertei muito e isso fechou. Ó, deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui nosso... Olha a hora que o vídeo veio destravar, mas agora não importa mais. Vamos para a aula. Quem está enviando o presente agora, daqui um minutinho eu mando o material, tá? Conforme for ocorrendo aqui a aula, se tiver um tempinho eu já mando. Gente, agora eu mantenho o microfone desligado, tá? Eu vou desligar de todo mundo uma única só vez. Mantém desligado para não atrapalhar a aula. Deixa eu só achar a aula 3 aqui, só um instante. Ó, dia 3, pronto. Dia 3, vou colocar aqui, ó. Mentoria efetivo, cargo efetivo, tá? 2026. Pode ser SEDES-DF, pode ser Valparaíso, ou pode ser Secretaria de Educação. Vamos começar? Então, olha só. Direito administrativo, conteúdo amarelo. Se o conteúdo é amarelo, caro aluno, significa que ele foi cobrado de forma intermediária, focando aqui na banca Sebrasp, tá? Então, vou colocar aqui de forma intermediária nas questões da banca CESP, mas num contexto geral de todas as bancas foi cobrada de forma intermediária em 2025. Então, olha só, como vai funcionar? Eu vou passar a questão, vou dar um tempo para você responder aqui no chat, depois eu vou fazer a correção e vou te ensinar em cima das questões, tá? Assinale a opção que apresenta o critério mais adequado, ó, questão recente da banca CESP. Assinale a opção que apresenta o critério mais adequado para conceituar o direito administrativo, conforme a doutrina majoritária brasileira. Seria a letra A forma mais adequada de conceituar o direito administrativo? Critério da administração pública, escola do serviço público, critério das relações jurídicas, critério teleológico ou critério do poder executivo? Um minutinho para você, responda para mim no chat. A, B, C ou D? A, B, C ou D. Enquanto você responde, quem está respondendo presente ou deixando o joinha lá no grupo, eu prefiro que mande o presente, tá? Porque aí fica mais rápido de eu te enviar o material. Quem já é meu aluno sabe que o material está lá no grupo da mentoria, ó, desde 5 horas da tarde. E aí, pessoal, A, B, C ou D? Vou eliminar algumas alternativas aqui, ó, para ajudar vocês. Não é a C, não é a B e também não é a E. E aí? A ou D? A ou D? A ou D? Um minutinho para você. Depois eu vou mandar esse vídeo que eu estava tentando te mostrar, mas é basicamente do meu aluno Yuri, demonstrando como em fevereiro, em janeiro, ele entrou na mentoria em janeiro, ele conseguiu fechar todo o edital dele em apenas 18 dias, tá? Então, gente, ó, o gabarito dessa questão é a letra A, critério da administração pública. Vem comigo entender o porquê, olha só. Tema central da questão. A questão trata do critério doutrinário utilizado para conceituar o direito administrativo. Tópico essencial para entendimento das bases do ramo, especialmente em concursos de alto padrão. Legislação aplicável. Deixa só a mesa destravar, rapidinho. Ixi, por que não está mostrando? Deixa eu colocar em tela aí para você de novo. Ó, voltou. Ó, tema central, a questão trata do critério doutrinário utilizado para conceituar o direito administrativo. Lembrando, ó, que é o critério da administração pública, que é a forma de conceituar o direito administrativo. Então, olha só. Tópico essencial, beleza.
Legislação aplicável. Não há artigo legal específico sobre o critério conceitual do direito administrativo. Trata-se de construção eminentemente doutrinária. Jurisprudência. Os tribunais superiores, como o STF, o STJ, STF é o Supremo Tribunal Federal e STJ é o Superior Tribunal de Justiça. Reconhece doutrinadores de destaque para fundamentar decisões que não há julgado vinculante diretamente sobre o critério. Então, olha só, o que diz a doutrina relevante? Eli Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, enfatiza o critério da administração pública para conceituar o direito administrativo. Maria Silva Zanella de Pietro, Direito Administrativo, destaca o enfoque no conjunto de normas reguladoras da organização e atividade da administração pública. Já Celso Antônio Bandeira de Mello também adota o critério administrativo, centrando o estudo nos órgãos, agentes e atividades da administração pública. Para você que vai fazer esse concurso, seja para nível médio ou nível superior, a doutrina não é tão importante. O mais importante é a legislação e a jurisprudência, tá? A legislação, aqui no mundo dos concursos, você irá escutar bastante a palavra lei seca. Lei seca, a frase lei seca. Por quê? O que é a lei seca? A lei seca, basicamente, é o texto na íntegra. Se você digita agora assim, Constituição Federal, CF de 88 no Google, aquele texto que vai abrir ali para você, da Constituição, é o que nós chamamos de lei seca. Ok? Então, olha só, seguindo aqui. Exemplo prático. Quando um procurador do Estado precisa analisar a competência de determinada autarquia para licitar, a base é a administração pública, estrutura estatal, agentes e respectivas funções, conforme o critério doutrinário majoritário. Justificativa da alternativa correta. O critério da administração pública é o mais aceito pela doutrina nacional. Ele entende o direito administrativo como ramo do direito público. Olha só, já grava isso aqui que você vai acertar a próxima questão ali, ó. Direito administrativo é ramo do direito público que regula a estrutura, atribuições, funcionamento e poderes da administração pública. Aí, como sempre aqui, olha, tá assim no material que eu te enviei de bônus, tá assim também, tá? Eu faço a correção das alternativas incorretas. Agora vamos ver aqui, ó. Pegadinha e gabarito letra A. Pegadinha, as alternativas B, D e E referem-se a características relacionadas ao direito administrativo, mas não representam o critério predominante na doutrina brasileira. Atenção para não equiparar conceitos próximos. Próxima questão. Direito administrativo é o ramo do direito privado composto por regras e princípios que disciplinam as relações entre a administração pública e os particulares. Certo ou errado? Responda para mim no chat, um minutinho para você. Enquanto isso, eu vou mandando o material para quem começou agora, né? Quem chegou agora. Para quem chegou agora. O Hélio, meu aluno, está aqui também, né? Ele demorou um pouquinho, mas chegou, né? Deixa eu ver. Hélio Márcio. Hélio, depois, se você puder falar um pouquinho também sobre como está sendo a sua experiência na mentoria, me avisa aqui no chat se você vai conseguir ligar o microfone. Então, gente, ó, o gabarito dessa questão está errado. Está errado. Por quê? Porque o direito administrativo não é ramo do direito privado, ele é ramo do direito público. Ramo do direito público. Então, olha só, questão errada. Vem comigo aqui entender melhor, olha só. Interpretação do tema. A questão aborda o conceito de direito administrativo e seu enquadramento no sistema jurídico brasileiro, além da relação entre a administração pública e particulares. Olha só, legislação fundamentadora. Segundo a Constituição Federal de 1988, você que é meu aluno já sabe que você vai marcar o artigo 37. O artigo 37 da Constituição, ele fala sobre a administração pública. Então, olha só. Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 37, olha só o que diz o caput do artigo. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que a gente pode tirar aqui desse artigo? Ó, quando ele diz assim, ó, administração pública de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, da administração federal e os municípios. Ele está dizendo aqui, ó, que essa aqui é a administração pública que nós conhecemos
como administração pública direta, vou colocar aqui, ó, administração direta. Quem é a administração direta? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Mas nós temos também a administração indireta. Indireta, que é quem? As autarquias, as fundações de direito público, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, tá? Então, nós temos a administração direta e a administração indireta quando a gente trata de administração pública. E nós temos os princípios da administração pública. Quais são? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Você pode colocar aí como mnemônico LIMP, ó. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? Jurisprudência relevante, o STF no RE 407/009 reconhece expressamente que o direito administrativo é ramo do direito público, regulando a atuação estatal na concessão do interesse público. Doutrina de destaque. De acordo com Eli Lopes Meirelli, Maria Silva Zanella de Pietro, o direito administrativo visa estruturar e disciplinar os órgãos, agentes e atividades administrativas que tendem a realizar concreta, direta e imediatamente os fins legislados pelo Estado, sendo ramo do direito, qual direito, caro aluno? Sendo ramo do direito público. Ramo do direito público. Tá? Exemplo prático. Quando a administração pública aplica uma multa a um cidadão por descumprimento de legislação urbanística, ela está exercendo função típica do direito administrativo, com base em regras de direito público e não privado. Quando aplica uma multa, ela está exercendo o poder de polícia administrativo, tá? Depois, mais para frente, eu vou te ensinar o que é isso. Justificativa do gabarito. O erro do item está em afirmar que o direito administrativo é ramo do direito privado. Na verdade, trata-se de um ramo do direito público, pois regula relações em que o Estado ocupa a posição de supremacia frente ao particular. Ou seja, a relação do Estado com o particular, ela é o quê? Ela é vertical, ó. Aqui está o Estado, e aqui está o particular. É uma relação vertical. Quando é entre dois particulares, é uma relação horizontal. Estado e particular, relação vertical. Então, ó, vertical, horizontal. Tá? Então, olha só. Pois regula frente ao particular, empregando prerrogativas públicas, muitas vezes em atendimento ao interesse coletivo, acima do interesse individual. Olha só, aqui nós temos o direito coletivo, ó, interesse coletivo. E aqui nós temos o interesse pessoal. Interesse pessoal. Ok? Pegadinha. Uma armadilha comum é confundir disciplinar relações entre a administração pública e particulares como justificativa para caracterizá-lo no campo do direito privado. Fique atento, o critério central está na natureza dos interesses e na posição do Estado na relação. Resumo final, o direito administrativo é um ramo do direito público regido por princípios voltados ao interesse coletivo. Quais são os princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Cobrança recorrente em concurso, exige atenção para não confundir natureza pública e privada. Gabarito dessa questão, errado. Próxima questão. Acerca da administração pública, do direito administrativo, dos atos administrativos, dos agentes públicos, julgue o item a seguir. O Brasil adota o sistema administrativo francês ou da dualidade de jurisdição, podendo tanto os litígios de natureza administrativa quanto aqueles que envolvam interesses exclusivamente privados serem levados ao poder judiciário. Certo ou errado? Um minutinho para você. Escreva para mim no chat. Certo ou errado? Responda para mim no chat. Certo ou errado? Responda para mim no chat. Olha, o gabarito dessa questão está errado, tá? Porque o Brasil, ele não adota o sistema administrativo francês, que é uma dualidade. Na verdade, o Brasil, ele adota o sistema inglês.
ele adota o sistema inglês, que é UNO, tá? De unidade. UNO. Vem comigo entender melhor essa questão. Olha só. A questão envolve o tema jurídico da jurisdição administrativa no Brasil, em contraste com o sistema francês de jurisdição. No Brasil, o sistema adotado é da unidade de jurisdição, o que significa que todos os litígios, sejam eles de natureza administrativa ou de interesses exclusivamente privados, podem ser levados ao judiciário. Isso está em conformidade com o artigo 5º, você que é meu aluno vai marcar, né? A gente sempre marca a legislação. Artigo 5º, inciso 35 da CF de 1988. Diz o seguinte, que afirma: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Por outro lado, o sistema francês mencionado na questão é conhecido como sistema de dualidade de jurisdição, onde existem tribunais administrativos específicos para questões administrativas, separados dos tribunais judiciais, o que não ocorre no Brasil, que tratam de questões civis e criminais. Exemplo prático, imagine um servidor público que foi demitido e acredita que a demissão foi injusta. No Brasil, ele pode recorrer ao Poder Judiciário para contestar a decisão administrativa. Em um país em que adota a dualidade de jurisdição, ele precisaria primeiro recorrer a um tribunal administrativo, ok? Justificativa para a alternativa correta. Olha só, a questão está errada porque o Brasil não adota o sistema de dualidade de jurisdição. Pelo contrário, todos os litígios podem ser levados ao Poder Judiciário, conforme a Constituição Federal determina o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A questão tenta criar uma confusão entre o sistema jurídico administrativo adotado por diferentes países, mencionando o sistema francês erroneamente como adotado pelo Brasil. Uma maneira de evitar essa pegadinha é lembrar do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que garante o acesso ao Poder Judiciário. Então, gabarito da questão está errado. Próxima questão. Acerca da administração pública, do direito administrativo, dos atos administrativos, dos agentes públicos, julgue o item a seguir. O fomento, a intervenção administrativa, os serviços públicos e o poder de polícia são exemplos de atividades que integram o conceito de administração pública extroversa. Certo ou errado? Um minutinho para você. Responda para mim no chat. Responda para mim no chat, questão 4, um minutinho para você. Esse extroverso é a mesma coisa que externo. Dica, extroverso é a mesma coisa que algo externo. Gente, sempre me avisa, olha só, o microfone desconectado. Teste. Melhorou o microfone? Acredito que sim. Então, olha só, o gabarito dessa questão, ele está correto, tá? Ele está correto. Vem comigo, deixa eu só a mesa destravar. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Para entender a questão apresentada, vamos primeiro analisar o conceito de administração pública extroversa, ou seja, administração pública externa. Esse termo refere-se às atividades que a administração pública realiza em relação aos administrados, ou seja, aqueles que estão fora da estrutura estatal. As atividades mencionadas no enunciado, fomento, intervenção administrativa, serviços públicos e poder de polícia, são exemplos clássicos dessas atividades. A questão é sobre identificar essas atividades, se essas atividades realmente integram o conceito de administração pública extroversa. Vamos ver cada uma delas. Olha só, o fomento refere-se às atividades do Estado que incentivam ou promovem determinadas ações de interesse público, geralmente via subsídios ou incentivos fiscais. Intervenção administrativa, quando o Estado interfere em certas atividades privadas para assegurar um interesse público. Exemplo, regulação de tarifas de serviços essenciais. Serviços públicos, atividades desempenhadas pelo Estado para atender às necessidades coletivas, como saúde e educação. Poder de polícia, nesse caso aqui, poder de polícia administrativa, que não se confunde com a polícia judicial. Poder de polícia, capacidade do Estado de limitar o exercício de direitos individuais em prol do bem-estar coletivo, como fiscalização de estabelecimentos comerciais, como aplicar multas. Todas essas atividades são realizadas pelo Estado em relação aos cidadãos, caracterizando-se, portanto, como ações extroversas. A questão apresenta a alternativa como certa, pois todas as atividades listadas são realmente parte da administração pública
externa extroversa. Exemplo prático, imagine uma prefeitura que organiza um subsídio para empresas que adotam práticas sustentáveis. Essa ação de fomento é um claro exemplo de administração pública extroversa, pois visa incentivar boas práticas no setor público. Conclusão, a administração extroversa, no caso das relações jurídicas administrativas, serem constituídas em face dos administrados, tem a chamada administração extroversa, pois nela existem ações externas que incidem para fora do núcleo estatal, atingindo os administrados. Então, o gabarito dessa questão aqui está certo. Próxima questão. No que se refere ao conceito de administração pública, as fontes do direito administrativo e aos atos administrativos, julgue o item seguinte. A jurisprudência, enquanto fonte do direito administrativo, pode ser constituída por uma só decisão importante de tribunal, nessa circunstância, apta a orientar a administração pública. Questão em tela, um minutinho para você, responda para mim no chat, certo ou errado. Um minuto para você. Um minutinho para você. Certo ou errado? Um minuto para você, certo ou errado? Pessoal, essa alternativa aqui está errada, tá? Por que que ela está errada, professor Guilherme? Olha só. A jurisprudência, enquanto fonte do direito administrativo, pode ser constituída por uma. Não. É por mais de uma, tá? É só destravar a mesa. Pronto, ó. Deixa eu limpar isso aqui para dar para ler. Olha só, a jurisprudência ela é formada por mais de uma decisão. Importante nessa circunstância, apta a orientar. Então, ó, gabarito errado, vem comigo entender melhor, olha só. A jurisprudência é o conjunto de decisões proferidas por um tribunal. Ou seja, quando um colegiado de juízes decidem sobre um determinado assunto de forma reiterada, ocorre aí a criação da jurisprudência. Por isso é errado falar, eu encontrei uma jurisprudência do STF. O que você encontrou foi uma decisão do STF. Também não existe jurisprudências. A jurisprudência é única. O que existe são decisões que formam uma jurisprudência. Ok? Gabarito dessa questão, errado. Próxima questão. No que se refere ao direito administrativo, julgue o item a seguir. A decadência é um fato jurídico relacionado ao princípio da segurança jurídica. A decadência é um fato jurídico relacionado ao princípio da segurança jurídica. Certo ou errado? Responda para mim no chat, um minutinho para você. Certo ou errado? Não precisa ter medo de errar, gente, pode chutar, tá? Importante é aprender na aula. Olha só, para quem é meu aluno de pedagogia, essa questão aqui ó, foi cobrada em 2024 no concurso do MPE Tocantins, do Ministério Público Estadual de Tocantins, em 2024, para o cargo de analista pedagogo. O que significa ó, que essa pessoa aqui, pedagoga, que passou nesse concurso, ela está ganhando no mínimo 13 mil, tá? No mínimo. 13 mil. Para o cargo de analista em pedagogia. 13 mil. Para começar. Mas logo, com as gratificações, ela recebe mensalmente 18 mil, tá? Com as gratificações. Isso aqui é o bruto, é o líquido, só o salário. Salário mais gratificações vai para 18 mil. Então, olha só, gente, a decadência é um fato jurídico relacionado ao princípio da segurança jurídica. Gabarito dessa questão aqui está certo. Vem comigo entender, olha. A decadência é um conceito relacionado ao princípio da segurança jurídica, refere-se à perda do direito de uma parte em exercer uma pretensão em virtude da inércia ou omissão, inércia não ter
não gerar um ato ou omissão do exercício desse direito durante o princípio de tempo, ok? Gabarito da questão. Agora nós iremos evoluir para conhecimentos específicos, Política Nacional de Assistência Social, o PNAS, que é um assunto em verde, ou seja, é um assunto muito cobrado, tanto nas questões da banca CESP, SEBRASP, como em 2025. Foi um assunto extremamente cobrado, muito cobrado. Tem mais de 2.000 questões, só em 2025. Gente, olha só. Julgue o item subsequente em relação à modalidade de família e estratégias de atendimento e acompanhamento conforme o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, e a Política Nacional de Assistência Social, o PNAS. No âmbito da assistência social especial, a situação de rua é compreendida como uma situação de risco pessoal e social de uma família ou indivíduo. 1 minuto para você, responda para mim no chat, certo ou errado, questão em tela. Um minuto para você, questão em tela, certo ou errado. Realmente, o gabarito dessa questão está certo. Vem comigo entender melhor o porquê, olha só. A questão aborda a situação de rua no contexto da assistência social, particularmente no âmbito da assistência social especial, conforme o ECA e o PNAS. Para entender melhor o tema da questão, é importante saber que a situação de rua é considerada, tanto pelo ECA quanto pelo PNAS, uma situação que coloca indivíduos e famílias em risco social e pessoal. Isso significa que essas pessoas estão expostas a diversas vulnerabilidades, como a falta de moradia, a violência e a exclusão social. Resumo teórico. O PNAS, instituída em 2004, estabelece que a situação de rua é uma situação de risco social, portanto, demanda ações específicas de proteção e atendimento. A Política Nacional de Assistência Social, PNAS, classifica a assistência social em 2 níveis, básica e especial. A assistência social especial é voltada para aqueles em que se encontram em situação de risco, como é o caso da população em situação de rua. Justificativa da alternativa correta. Olha, está correto porque, em conformidade com o reconhecimento da situação de rua como uma condição de risco social e pessoal, demandando intervenção direta, do Serviço de Assistência Social Especial. Esse entendimento está respaldado no artigo 98 do ECA. Você que é meu aluno, já tem o ECA em mãos, vai marcar o artigo 98. E pelos princípios da PNAS, que visam garantir a proteção integral de crianças e adolescentes, bem como o de seus familiares. Deixa só a mesa destravar, já destravou. Pronto, ó. Então, olha só, em resumo, compreender que a situação de rua é uma condição de risco é crucial para a interpretação correta dessa questão. Ok? Gabarito dessa questão, correto. Gabarito está certo. Só um instante. Out. Barney, out. Próxima questão. Julgue o item a seguir relativo à Política Nacional de Assistência Social, PNAS 2004. No âmbito da PNAS, a participação popular, enquanto instrumento de controle social, é efetivada por meio dos conselhos e das conferências, considerados espaços privilegiados de controle social, podendo outras instâncias contribuir para esse processo. Eu estou em tela, 1 minutinho para você. Responda para mim certo ou errado no chat. Então, 2, certo ou errado? Um minutinho para você. Silvana Casemiro, acho que é minha aluna também. Gente, o gabarito dessa questão aqui está certo. Vamos comigo entender o porquê, olha só. Vamos analisar a questão sobre o PNAS 2004. O tema central é o papel da participação popular como instrumento de controle social. A PNAS 2004 é um marco importante no campo da assistência social no Brasil. Um dos princípios fundamentais dessa política é a participação social. Qual é um dos princípios fundamentais do PNAS? A participação social, que se realiza por meio de conselhos e conferências. Esses são considerados espaços privilegiados para manifestação e exercício do controle social, permitindo à sociedade civil influencie e fiscalize as políticas públicas. De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, e as próprias
PENAS. A participação por meio de conselhos e conferências possibilita que a população esteja ativamente envolvida no planejamento, execução e avaliação das políticas. Esse processo é vital para garantir a transparência e eficiência das ações governamentais. Então, olha só, a alternativa está correta. De fato, a participação popular é efetivada principalmente através dos conselhos e conferências de assistência social. Esses mecanismos são reconhecidos como meios eficazes de controle social, possibilitando que a sociedade civil participe da gestão pública. Dica de interpretação. Ao analisar questões de concurso, sempre observe termos como instrumentos de controle social e espaços privilegiados. Eles indicam que a questão se refere a instrumentos formais e reconhecidos de participação popular, como os conselhos e conferências. Gabarito certo. Gabarito certo. Próxima questão. Julgue o item a seguir relativo à Política Nacional de Assistência Social, PNAS 2004. A centralidade na família está incluída tanto nas diretrizes quanto nos objetivos da PNAS. Certo ou errado? Um minutinho para você, responda para mim no chat. Certo ou errado? Responda para mim no chat. Um minutinho para você. Questão 3, certo ou errado? Olha só, a questão 3 também está correta. Pelo seguinte motivo, ó. Vou marcar aqui. Calma aí. 1, 2, 3, chegou. Olha só, gente. Olha o que diz o item. Aqui nós não chamamos de artigo no PNAS, tá? Nós chamamos de item. Ó, item 2.2, fala da diretriz. E o item 2.3, os objetivos. Inciso 4 das diretrizes, item 2.2. A centralidade da família para a concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos. Objetivos: assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família e que garantam convivência familiar e comunitária. Gabarito certo, itens 2.2, diretrizes 2.3 do PNAS. Diretrizes e objetivos, tá? Gente, o PNAS tem em média 200 páginas, então é bom vocês começarem a ler. Aí, professor, não gosto de ler tanto. Faz, então, as questões e vai marcando os itens que estão sendo cobrados, já que tem muitas questões. É assim que se passa em concurso, mapeando a legislação. Julgue o item a seguir relativo à Política Nacional de Assistência Social, PNAS 2004. As casas de passagem e as famílias acolhedoras são serviços de proteção social especial de média complexibilidade. Essa questão, hoje à tarde, muita gente errou. A maioria errou, na verdade. Certo ou errado, responda para mim no chat. Deixa eu achar essa questão aqui, ó, no grupo hoje à tarde. A maioria tomou bomba. Vamos ver se vocês vão acertar. Respondam aí, certo ou errado primeiro. Ó, no grupo, 13 pessoas erraram e 4 acertaram. Essa questão está errada. Muita gente tomou bomba nessa questão hoje à tarde. Então, olha só, essa questão aqui está errada. Está errada por quê? Não é de média complexibilidade, é de alta complexibilidade. É alta complexibilidade. Tá? Vem comigo entender, olha só. Tema central da questão. A questão avalia o conhecimento sobre a Política Nacional de Assistência Social, PNAS 2004, com foco nos serviços categorizados como proteção social especial de média complexibilidade. Resumo, o PNAS 2004 estabelece diretrizes para a organização da assistência social no Brasil em diferentes níveis de complexibilidade. Os serviços são divididos em 3 níveis: básica, média e alta complexibilidade. A proteção social especial de média complexibilidade inclui serviços voltados para situações que exigem atenção especializada, mas que não requerem medidas de alta complexibilidade. Dentro do serviço de proteção social especial de média complexibilidade, encontramos aqueles destinados a pessoas em situação de risco pessoal ou social,
mas que não necessitam de proteção integral, como no caso de serviços de alta complexibilidade. Esses serviços incluem, por exemplo, centros de referência especializados em assistência social, os CREAS, apoio a pessoas com deficiência, entre outros. Olha só, a alternativa está errada. As casas de passagem e as famílias acolhedoras não são considerados serviços de média complexibilidade. Esses serviços são classificados como de alta complexibilidade, porque envolvem situações que exigem proteção integral e cuidados contínuos, incluindo acolhimento institucional e familiar. Tá? Então, olha só, a alternativa está incorreta, erroneamente classifica serviços que, na realidade, demandam um acompanhamento mais intensivo e especializado, com estrutura e suporte adequados para garantir a integridade e o bem-estar dos indivíduos acolhidos. Para resolver questões como essa, é importante lembrar que a classificação do serviço de assistência social em níveis de complexibilidade se baseia no tipo de intervenção necessária. Quanto mais significativa e contínua a intervenção, maior a complexibilidade. O gabarito dessa questão aqui está errado. Só um instante. Gabarito errado. Próxima questão. Agora é verdadeira e falsa. Ó, a consolidação da Política Nacional de Assistência Social, PNAS, representou um avanço na organização de proteção social no Brasil. Ao estruturar os serviços, programas e benefícios socioassistenciais com base em critérios de equidade, participação e articulação intersetorial. A política é regida, por princípios que orientam a atuação estatal na prevenção e enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Acerca do assunto, marque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e falso para as falsas. Nós vamos colocando um por um, verdadeiro ou falso. Primeira, a gestão centralizada pelo governo federal é um princípio estruturante da PNAS, sendo os estados e municípios apenas executores subordinados ao nível federal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Coloca para mim no chat, um minutinho para você. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Questão 5, verdadeiro ou falso? Essa aqui é falsa, tá? Falso. Próxima. A universalidade de acesso aos serviços socioassistenciais deve ser garantida a todos os cidadãos, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Verdadeiro ou falso? Responda para mim no chat. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Responda para mim no chat. Essa aqui é verdadeira. Próxima. A assistência social deve priorizar ações voltadas à filantropia e à caridade, sendo a vinculação a políticas públicas uma diretriz complementar e não obrigatória. Verdadeiro ou falso? A 3. Verdadeiro ou falso? Falso. Última. A participação da sociedade civil na formulação, controle e avaliação das políticas públicas é um princípio fundamental do PNAS e do SUAS, Política Nacional de Assistência Social e Sistema Único de Assistência Social, PNAS e SUAS. Última, a participação da sociedade civil na formulação, controle e avaliação das políticas públicas é um princípio fundamental do PNAS e do SUAS. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então ficou falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos colocar aqui, ó. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Qual é a alternativa? Alternativa B. Alternativa B. Vamos compreender melhor isso aqui? Olha só. Tema central da questão. A questão aborda princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência Social, PNAS, essencial para quem estuda serviço social e políticas públicas. Conhecer esses fundamentos é fundamental para diferenciar a assistência social de práticas filantrópicas ou centralizadoras, reconhecendo seu caráter de direito de cidadania. Resumo teórico. Assistência social é uma política pública integrante da Seguridade Social. CF de 88, já marque aí, ó, CF de 88.
artigos 203 e 204, fala sobre Seguridade Social. E aí nós temos o seguinte, ó, regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, Lei 8.742 de 93, e pelo PNAS de 2004, é baseada nos princípios da universalidade de acesso, participação social, descentralização política administrativa e caráter público, garantindo proteção social sem exigência de contribuição prévia. Aí eu faço a correção das alternativas, tá? Isso aqui eu vou pular. Correção das alternativas. Faço também a correção das alternativas de forma inversa. Estratégia de interpretação. Leia atentamente termos como centralizada, desconfie, pois a PNAS é centralizada, e filantropia. Na PNAS, política pública é obrigatória e a filantropia é complementar. Sempre busque fundamentos nas leis principais. Gabarito letra B. Próxima questão. A Política Nacional de Assistência Social, PNAS, ao ser aprovada, expressa exatamente a materialidade do conteúdo da assistência social como um pilar do sistema de proteção social brasileiro no âmbito da Seguridade Social. Com relação... Aí a fonte está aqui, tá? Com relação à Política Nacional de Assistência Social, PNAS, registre V para verdadeiro e F para falso as afirmativas abaixo. Primeira, a PNAS procura responder às necessidades atuais da população brasileira, reforçando o compromisso do poder público com a assistência social. Verdadeiro ou falso? Responda para mim no chat. Verdadeiro ou falso? Responda para mim no chat. Essa é verdadeira. 2. A PNAS visa deixar claras as regras de orientações para garantir que a assistência social seja realmente um direito de todo cidadão e uma obrigação do Estado. Verdadeiro ou falso? Questão em tela. Um minutinho para você. Verdadeira também. A PNAS estabelece que a assistência social deve ser oferecida de forma complementar à caridade praticada por entidades privadas, sem a necessidade de intervenção do Estado. Verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Porque a assistência social não é de forma complementar, forma integral. E tem que ter, sim, a necessidade de intervenção do Estado. Alternativa, letra D. Verdadeiro, verdadeiro e falso. D. Tema central da questão, só para a gente aprofundar. Essa questão aborda a Política Nacional de Assistência Social, PNAS, destacando seu caráter de direito social, sua regulamentação como política pública e distinção entre assistência social e caridade. Para acertar, é fundamental conhecer as principais diretrizes da PNAS e sua relação com a CF de 88, nos artigos 203 e 204. E a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Resumo teórico, a PNAS indica que a assistência social é um direito do cidadão e dever do Estado, organizada para garantir proteção social a quem dela precisar. Com base nos princípios da Seguridade Social, ela não se confunde com caridade e deve ser operacionalizada pelo poder público com regras, normas e garantias. Como sempre, vocês já sabem a correção das alternativas. Correção de forma inversa. Estrategicamente, ao ler questões assim, destaque palavras como caridade, complementar, intervenção do Estado e busca identificar se a afirmativa defende princípios ou direito, defende... Vou ler de novo. Vamos lá. Estrategicamente, ao ler questões assim, destaque palavras como caridade, complementar, intervenção do Estado e busca identificar se a afirmativa defende princípios de direito ou práticas assistencialistas, pois isso costuma ser uma pegadinha comum em provas. Gabarito, letra D. Agora, como sempre, em todas as nossas aulas ao vivo, de segunda a sábado, em todas as nossas aulas, eu faço questões de português. Em todas as nossas aulas ao vivo. Então, olha só, se você tem problemas com português e redação, essa mentoria é para você. Porque aqui todos os dias você vai ter contato com questões de português, todos os dias. Além disso, de bancas diferentes.
Então, vai ajudar você a aprender num contexto geral e um contexto também específico, tá? Então, olha só. Se está amarelo aqui, é porque é cobrado de forma intermediária o conteúdo de uso de conectivos pela banca CESP. Vocês estão gostando da aula de hoje? Escreva aí para mim no chat se vocês estão gostando da aula. Pessoal, agora eu vou parar um minutinho para fazer a propaganda, tá? Explicar o que é a mentoria, e nós voltamos com as questões de português para fechar a nossa aula de hoje. Mais uns 15 minutinhos a gente fecha a aula de hoje. Então, olha só. Todas as aulas, como eu disse, temos as questões de português, tá? Nesse momento, como eu estou trabalhando com a... Ixi, meu Deus, a Virgínia, do nada. Olha só, esse aqui é meu Instagram. Deixa eu só abrir aqui. Olha, esse aqui é meu Instagram. Professor Guilherme SEDF, Mentoria Professor Efetivo SEDF, Mentoria SEDES-DF Valparaíso, mais de 1.131 alunos impactados. Vamos ver o que os alunos estão falando acerca da mentoria? Porém, olha só, aqui no meu Instagram tem também o projeto de questões, ó. Eu vou começar o da SEDES-DF essa semana, aqui tem muita questão, SEDF e Valparaíso. Vou começar a postar as questões da SEDES-DF. Então, olha só, você que está lá no grupo, sabe aquelas questões que eu mando para você ali no grupo? Eu vou passar a corrigi-las lá no Instagram. Então, olha só, você vai poder corrigir as questões aqui na aula e também lá no meu Instagram, tá? Óbvio que aqui na aula você vai receber com antecedência. Olha só, o que o pessoal tem falado acerca da mentoria. Ó, grande professor, está sendo muito bom ter a sua mentoria, aulas guiadas, ótimo direcionamento e, claro, temos acompanhamento personalizado, nos preparando melhor ainda para a tão sonhada aprovação, método eficaz. A Flávia Pires, eu tenho certeza que com essa mentoria vou alcançar meus objetivos. Nunca estudei de forma eficiente como com essa metodologia. Eu estudo com prazer e com uma vontade inexplicável, porque funciona de verdade. A Jéssica falou assim, isso aí, galera, a mentoria com o professor é muito top, vale muito a pena, vocês não irão se arrepender. A Cleonice falou assim, aula maravilhosa, professor que ensina muito, vai direto ao ponto, sem rodeios. Estou gostando muito dessa mentoria. Aqui nos destaques, você consegue ver os depoimentos dos meus alunos aprovados em 2025, na PCDF, TSE, FUB, CAESB, CONAB, EBSER, CNU, temporário do DF, Ocidental, Brasilândia, todos concursos com vagas administrativas e também para a área pedagógica que ocorreram em 2025. Aí tem, lá nos destaques, tem o depoimento dos alunos aprovados, que hoje já somam mais de centenas de alunos aprovados e mais de 1.131 alunos impactados, que já passaram mais de 1.000 pessoas pela mentoria, ok? Então, olha só, pessoal, só para a gente resumir bem rapidinho e podermos voltar para a nossa aula, para poder finalizar a aula, que vocês já devem estar cansados, né? Lembrando que amanhã, às 20 horas, nós recebemos o professor convidado, o para o nosso curso de raciocínio lógico e matemática, e na sexta-feira nós temos a professora Maria com a mentoria de redação, tá? No sábado é mentoria Valparaíso SEDF, segunda-feira mentoria SEDES-DF de novo. Então, olha só, deixa eu abrir aqui para explicar para você, ó. Vou colocar aqui nesse último que vai ficar mais fácil depois de voltar para a aula. Cadê minha caneta? Eu coloquei, tá aqui. Então, olha só, pessoal, a mentoria, olha só, vou colocar aqui, ó, mentoria efetivo, cargo efetivo, tá? Seja da SEDES, seja do Valparaíso, seja da Secretaria de Educação, 2026, é um acompanhamento individual, individual e personalizado com acesso vitalício, tá? Tem pessoas que estão aqui na mentoria comigo, a Vera Lúcia, por exemplo, que já estão aqui comigo desde 2023. E passou em concurso, está aí no temporário e segue estudando agora por efetivo. Então, olha só, a Mentoria Efetiva 2026 é um acompanhamento individual e personalizado. Esse acompanhamento, ele vai até o dia da prova, porém, o seu acesso na mentoria, ele é vitalício, tá? Ele continua, mesmo depois da prova. Olha só, gente, e aí o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, ó, mentoria SEDF mais Valparaíso. Eu sei que tem pessoas aí que querem essa. E mentoria SEDES-DF. Mentoria SEDES-DF. Olha só, você vai receber na mentoria
todo material, todo material. Então, você está preocupado e com o material, você vai receber na mentoria todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais. Aí nós temos também, olha só, o que você viu lá no início, eu vou jogar ele na tela aí rapidinho, para você relembrar. O guia de estudos com as metas diárias, guias de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas dentro do seu guia de estudos. Olha só. Olha só. Aqui o guia de estudos. Nesse caso aqui, esse aqui é o da SEDES-DF, em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 21 dias. Em apenas 21 dias. E mais uma coisa, olha só, agora eu já posso falar, que já está bem adiantado esse novo projeto, ó. Quem mentoria agora, além daquele estudos que é cheio de ferramentas, de questões, de revisão, você vai receber também a versão para impressão, ó. Você vai receber, então, ó, 2 guias de estudos. Ah, professor, vou fazer para a SEDES-DF. Tem a sua versão, a versão que é maravilhosa, cheia de questões e tal, que dá para fazer um acompanhamento bacana. Aí, professor, tem dificuldade com Excel. Você vai receber também a versão seguindo a mesma ordem. Gente, a mentoria, ela segue tudo a mesma ordem. A versão Excel do guia de estudos, a versão impressão, a mentoria de questões, tudo segue a tua meta diária. Tudo segue a tua meta diária. Então, você vai ter o guia de estudos no Excel, cheio de ferramentas de questões, de revisão programada, das metodologias de estudos, das formas de estudos, e também vai ter aqui a versão para impressão, tá? Essa versão para impressão vai ser disponibilizada aí nas próximas semanas, que ela já está em fase final de preparação, Porém, o melhor guia de estudos, que é a versão no Excel, que tem todas as ferramentas, guia de estudos, com as metas diárias, olha só, hoje aqui, ó, nós passamos pela tua meta do dia 3, ó. Nós passamos pela tua meta do dia 3. Então, digamos que você fizesse parte da minha mentoria, e hoje de manhã você estudou esse conteúdo. Hoje à noite eu estava fazendo questões aqui com você, ao vivo, passando pela tua meta diária. Então, ó, teu guia de estudos no Excel, tua planilha de estudos, né? Aí vai ter a tua apostila para impressão do guia de estudos, tua apostila para impressão das questões, e a tua apostila para impressão de redação. Então, olha só, na mentoria, você, além de ganhar esse guia de estudos, né, que é ali na ferramenta, você vai receber também a apostila do guia de estudos, ó. Você vai receber 3 tipos de apostilas na mentoria, ó. O guia de estudos, 3 apostilas, vou colocar aqui, ó, 3 apostilas. 3 apostilas. Apostilas do guia de estudos. Apostilas do guia de estudos, ó. Guia de estudos. 3 apostilas que você recebe para impressão. Você gosta de imprimir? Você recebe 3 apostilas. Apostila do guia de estudos, apostila de questões e apostila de redação. 3 apostilas que você vai receber na mentoria. Além disso, você recebe na mentoria, ó, já vou até colocar desse lado aqui, porque não está mais cabendo aqui, ó. Aulas ao vivo, ó. Vou colocar aqui, ó, mais aulas ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã, e mais a mentoria de redação. Mais a mentoria, eu vou colocar desse lado aqui, ó, pra vocês não acharem que é só SEDF, é tudo, tá? Tudo, você recebe tudo. Tanto na SEDF para Paraíso quanto na SEDES. Mais a mentoria de redação, com 10 aulas ao vivo, mentoria e redação. 10 redações corrigidas, e o meu e-book, ó, que é a apostila de redação, que tem temas, escopo, esqueleto de redação e folha de respostas, tá? Então, olha só, isso tudo, gente, isso tudo que você vai receber. Acompanhamento, olha só, acompanhamento individual e personalizado com acesso vitalício, mais material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos que tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas, mais a versão do guia de estudos para impressão, mais a apostila de questões, mais a apostila de redação, 3 apostilas para impressão, mais as aulas ao vivo todos os dias, mais a mentoria de redação. Tudo isso aí, olha só, vamos ver quantas pessoas tem aqui no grupo, para ver qual a promoção que eu consigo fazer. Tudo isso aí, olha só. Vamos ver aqui, ó, o grupo da mentoria. Essa mentoria eu abri só tem 4 meses, quando saiu o edital do Valparaíso. Olha quantas pessoas tem na mentoria. 114 alunos matriculados.
113 menos eu, né? 113. Então, olha só, até a vaga de 115, até a vaga 115, ou seja, tem duas vagas disponíveis, duas vagas. Eu vou fazer o valor promocional, ó, saindo de R$ 1.500, por apenas 12 vezes de R$ 107 no crédito, R$ 107 no crédito, ou R$ 1.000 no Pix, tá? R$ 107 no crédito, ou R$ 1.000 no Pix. Para você receber tudo isso aqui, ó. Acompanhamento individual e personalizado com acesso vitalício às mentorias, SEDF Valparaíso ou SEDES-DF, com todo o material incluso em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos nas duas versões, tanto na ferramenta quanto a apostila do guia de estudos, a apostila de questões, a apostila de redação, mais as aulas ao vivo todos os dias, mais a mentoria de redação com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas e o meu e-book com temas, escopos, esqueleto de redação e folhas de respostas. Isso tudo está saindo de 1.500 por apenas 12 vezes de R$ 107 no crédito ou R$ 1.000 no Pix, com 7 dias de garantia. Nesse período, se você não gostar da mentoria por qualquer motivo, eu devolvo o seu dinheiro. Duas vagas promocionais. No final da aula de hoje, eu vou mandar esse lembrete para você sobre a promoção da mentoria. E também no final da aula de hoje, eu ficarei ao vivo, como em todo o final de aula, para tirar suas dúvidas sobre a aula. Você que é aluno pode tirar dúvida também sobre a mentoria, e quem quiser fazer a matrícula também fica ao vivo para continuar, para garantir uma dessas duas vagas, tá? Finais, ó. O grupo está com 114, tira eu, tem duas vagas promocionais. Ok? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado acerca da promoção da mentoria. Agora vamos voltar para a nossa aula. Quem tiver interesse, eu vou tirar as dúvidas no final, tá? E também fico disponível para fazer a matrícula. Só um instante, deixa eu achar aqui as questões agora de português. Lembrando que, ó, você que tem dificuldade com português, a mentoria é para você. Porque todos os dias nós fazemos questões de português, tem aulas ao vivo de português com a professora Maria Luísa, e também a mentoria de redação. Gente, vamos lá então, ó, português, uso dos conectivos, conteúdo cobrado de forma intermediária na banca CESP e em geral em 2025. Olha só, uso dos conectivos em todas as bancas em 2025 teve o equivalente a, salvo engano, 120 questões ou foi 112, que eu olhei isso aí hoje à tarde. Foi 120 ou foi 112? Total de questões cobradas em 2025, de todas as bancas, eu vou colocar aqui, ó, cento e poucos, tá? 100x0. Cento e poucas questões foram cobradas desse conteúdo aqui de uso dos conectivos. Então, foi cobrado de forma intermediária nas bancas em geral. Então, olha só, vamos lá. Você sabe fazer essa diferenciação do que é menos cobrado, menos cobrado? Agora, na mentoria, você vai aprender comigo, tá? Questão. A respeito dos aspectos linguísticos do texto e do vocabulário nele empregado, julgue o próximo item. A correção gramatical e a coerência das ideias do texto seriam mantidas caso se substituísse o vocábulo que, primeiro período do primeiro parágrafo, por onde ser. Então, olha só. Ele quer trocar o que por onde ser e manter correção gramatical e coerência. Vamos lá, então, ó. Em um mundo que corre contra o relógio para descarbonizar a economia e conter o avanço de mudanças climáticas. O primeiro período, ele vai até aqui, tá? Ó, até o primeiro ponto, mas ele pediu esse que aqui. Então, ele quer saber se a gente pode trocar esse que, por onde ser. Quer saber se podemos trocar esse que por onde ser. E aí, avalie certo ou errado, responda para mim no chat. É certo ou errado? Ó. O que, por onde ser. Certo ou errado? Um minutinho para você. Responda para mim no chat. Certo ou errado? Responda para mim no chat. Um minutinho para você.
Pessoal, cada conteúdo do seu edital, eu mapeio ele de diversas formas, tá? Principalmente por meio das questões. Avalio ele de forma detalhada, conteúdo por conteúdo de cada matéria, para trazer isso para você, não só aqui nas aulas ao vivo, mas também no seu estudo diário. E aí, certo ou errado? Um minutinho para você. Ó, o gabarito dessa questão, ele está correto. Ele está correto. Pode sim trocar o que por onde ser. Vamos ver melhor isso aqui? Olha só. Tema central, uso dos pronomes relativos que e onde na coesão textual. Regra normativa, o pronome relativo onde é empregado principalmente para retomar termos que indiquem lugar, podendo em contextos mais abstratos, ser aplicado a espaços ou situações em que algo ocorre. Já o que é um pronome relativo de sentido amplo, não restrito a localizações. No trecho analisado, em um mundo que corre contra o relógio, temos que, retomando o mundo, se substituirmos por onde ser, a frase passa a ser. Em um mundo onde se corre contra o relógio, perdão. De acordo com Evanildo Bechara, inclusive, essa é a única gramática que eu indico, a que eu mais gosto, a moderna gramática portuguesa do Bechara, onde pode ser substituído metaforicamente quando o antecedente, embora não seja um local físico, expressa uma ideia de contexto, situação ou espaço existencial. Aqui, mundo representa um contexto, não apenas o planeta físico, tornando correta a substituição. Coerência e clareza. A substituição não altera o sentido ou provoca incoerência textual, mantendo a ligação de contexto. Um mundo em que determinada ação acontece. Ok? Aí eu faço aqui a análise da alternativa. Faço a correção da alternativa. Dica para provas, resumo, gabarito certo. Vamos ver as dicas para a prova. Se o antecedente corresponder a local físico ou figurado e a ação expressa localização, onde geralmente é aceitável. Atenção redobrada às situações metafóricas. A banca em contextos avançados aceita o uso amplo do termo. Resumo. O emprego de onde, nesse caso, é correto e está aliado à gramática normativa e ao uso por escritores consagrados. A substituição preserva a coesão, a clareza e a norma padrão do português. Gabarito certo. Próxima questão. Como surgiu a fisioterapia e qual deve ser o futuro da área? De acordo com a história contada nos livros e na internet, a fisioterapia começou a se desenvolver no final do século XIX. Um primeiro registro de um profissional de fisioterapia veio por Per Henrik Ling, um sueco percursor da educação física que fundou o Instituto Real Central da Ginástica em Estocolmo, capital da Suécia, em 1813. Mas há quem diga que a fisioterapia é tão antiga quanto o homem. O livro Manual de Fisioterapia Respiratória, com ênfase em UTI Covid-19 2022, dos autores Rodrigo Guedes Boer e Tatiana Mascarena Nasce Aragoni, exemplifica que o surgimento ocorreu com as primeiras tentativas por parte dos nossos ancestrais de diminuir uma dor esfregando o local dolorido. Com isso, o método foi evoluindo ao longo do tempo, com a sofisticação principalmente das técnicas de exercícios terapêuticos. Independentemente da antiguidade e de seu surgimento, não há como negar que a fisioterapia tem evoluído de forma constante e significativa, sempre se adaptando às necessidades da sociedade e aos avanços tecnológicos e científicos. Nesse contexto, como pensar o futuro? Não há dúvidas que o futuro será analógico, e essa ideia indica que, assim como o presente, o porvir dependerá muito da fisioterapia. Apesar de se viver em um momento em que a tecnologia está ao redor, acredita-se que em qualquer época as pessoas sempre sentirão vontade de estar juntas, de terem vida social, de serem independentes nas atividades diárias e de realizarem tudo o que envolve sentidos e interação. E é justamente isso, nesse futuro analógico, que a fisioterapia ganha ainda mais valor e sentido, pois dentro do universo da saúde, nenhuma outra profissão consegue promover de maneira tão clara e fácil o resgate do ser humano dentro dessas necessidades. O fisioterapeuta é a bússola de condução à saúde integral. O fisioterapeuta é o profissional que oferece a melhor experiência sensorial ao paciente, devolvendo-lhe funcionalidade, independência e dignidade, ingredientes comuns e básicos da felicidade. O Globo G1, ok? Muito bem. Em relação ao texto e aos seus aspectos linguísticos, julgue o item a seguir. No trecho, apesar de se viver um momento em que a tecnologia está ao redor,
acredita-se que, em qualquer época, as pessoas sempre sentirão vontade de estar juntas. A locução conjuntiva, apesar de, tem valor semântico concessivo no contexto. Ele quer saber, ó, apesar de se viver um momento em que a tecnologia está ao redor, acredita-se que, em qualquer época, as pessoas sempre sentirão vontade de estar juntas. A locução conjuntiva, apesar de, tem valor semântico concessivo no contexto. Nem precisa voltar no texto, ele só quer saber se você sabe se dentro das conjunções concessivas tem o apesar de. Só isso que ele quer saber, certo ou errado. Gabarito dessa questão está correto, tá? Gabarito dessa questão está correto. Vem comigo entender, olha só. Tema central, valor semântico da locução conjuntiva, apesar de, oração subordinada concessiva. No trecho analisado, olha, se você não soube se o apesar de era concessiva, significa que você ainda não decorou as conjunções. Aqui no mundo dos concursos, para acertar 90% das questões de conjunções, você precisa decorar. Digite agora mesmo lá no Google, depois da aula, assim, lista de conjunções coordenativas, são 5 tipos. Anota no seu caderno. Lista de conjunções subordinativas, são 9 tipos. Anota no seu caderno. Todo dia passa o olho, uma hora você aprende. E vai ser rápido, tá? Se você fizer assim. No trecho analisado, apesar de se viver um momento em que a tecnologia está ao redor, acredita-se que em qualquer época as pessoas sempre sentirão vontade de estar juntas. A expressão apesar de atua como locução conjuntiva concessiva, introduzindo uma oração subordinada adverbial, reduzida de infinitivo. Segundo a gramática normativa, Bechara, Cunha e Sintra, orações concessivas contraste à circunstância apresentada. Estar vivendo um momento de tecnologia por toda parte não impede a realização do fato principal. As pessoas querem estar juntas. Exemplo da regra. Apesar de estar cansado, foi trabalhar. O cansaço, fato contrário, não impediu a ação principal, ir trabalhar. No contexto, a presença de tecnologia não anula o desejo do contato humano, ok? Justificativa, pela norma padrão e pelas as gramáticas de referência, apesar de, sempre carrega valor concessivo. Ou seja, gente, apesar de é uma conjunção concessiva. Você só precisa gravar isso. Marcando que uma informação adversa não impede outra de acontecer. Aqui a estrutura encaixa perfeitamente na definição gramatical. Dica de prova, sempre que encontrar, apesar de, introduzir uma circunstância contrária ao fato, e este não deixa de ocorrer, caracteriza uma oração concessiva, ok? Gabarito, gabarito certo. Gabarito certo. Só um instante, deixa a mesa destravar. Essa mesa adora travar. Vamos lá, gente. No trecho, de acordo com a história contada nos livros e na internet, a fisioterapia começou a se desenvolver no final do século XIX. O termo de acordo com admite em seu contexto discursivo, sentido de conformidade. Agora ele quer saber se o de acordo com tem sentido de conformidade. De acordo com a história contada nos livros e na internet. E aí, tem sentido de conformidade? Não precisa ir ao texto de novo. Certo ou errado? Quase terminando a aula. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Ó, a aula começou com umas 35 pessoas, a gente já eliminou 50%. Então, é só seguir firme que a tua vaga vai chegar, a tua hora vai chegar. Gente, o gabarito dessa questão está certo, tá? O gabarito dessa questão está certo. Vem ver comigo o porquê, olha só. Tema central da questão, semântica e interpretação de texto, aqui o foco está no significado da locução prepositiva, de acordo com... Quem é a preposição? A preposição, perdão, o com, tá? E sua função dentro do contexto textual. Justificativa da alternativa correta. No trecho, de acordo com a história contada nos livros e na internet, a expressão de acordo com introduz uma informação baseada ou sustentada pelo que está registrado em determinadas fontes, livros e internet. Segundo a norma padrão expressa em gramática de referência, eu sempre falei, né, do Bechara, a locução prepositiva de acordo com sempre exprime conformidade. Então, gente, grava de acordo com é conformativo, ou conjunção conformativa. Ou seja, que uma informação está em conformidade ou segundo determinado ponto de vista.
registro ou fonte. Assim pode ser substituída por conforme, ó, de acordo com pode ser substituído por conforme, sem alteração do sentido. Exemplo, de acordo com a lei, todos têm direito à educação. Conforme a lei, todos têm direito à educação. Em ambos, há sentido de conformidade. Ok? Aí, como sempre, vocês já sabem, eu faço análise da alternativa e faço análise inversa também da alternativa. Ou seja, eu analiso de forma certa e coloco como que ficaria para ficar errado. Então, ó, tem análise correta e também demonstro como que ficaria errado. Análise inversa. Dica de prova, gabarito certo. Sempre avalie o significado de locuções propositivas pelo contexto imediato e por substituições seguras, como de acordo com ou por conformidade ao segundo. Atenção a possíveis pegadinhas que confundem sentido de conformidade com sentido de causa, tempo ou finalidade. Dominar o valor semântico dessas expressões fortalece sua interpretação em texto, pois elas são frequentemente cobradas em provas de concurso. Certo. Última questão, vamos logo para a questão. A respeito de aspectos linguísticos do texto, julgue o item seguinte. Estaria preservada a correção gramatical do texto caso o vocábulo mais, no início do último período do terceiro parágrafo, fosse substituído por e. Vamos achar o terceiro parágrafo. 1, 2, 3. Vamos achar o último período. Ó, início do último período. Mas ele quer saber se eu posso trocar esse mas por e. O mais pelo e. A conjunção mais pela conjunção e. Então, ó, vamos pegar aqui. A universalidade, vamos pegar daqui. A universalidade evoluiu científica e tecnicamente, departamentalizada, ajustada ao mercado, sempre em movimento, conforme o momento. Mas ela pouco mudou naquelas características básicas surgidas em Bolonha. E aí, eu posso trocar esse mais por e? Certo ou errado? Um minutinho para você. Pessoal, ele quer saber, ó, estaria preservada a correção gramatical, mas no início do último período do terceiro parágrafo fosse substituído por e. Quer saber se está preservada a correção gramatical e não o sentido. Reveja, leia novamente. Certo ou errado? Não quer saber de sentido aqui, quer saber de correção gramatical. Se eu trocar o mais pelo e, gramaticalmente está correto? É só isso que quer saber. Certo ou errado? Essa questão está certa, tá? Gramaticalmente fica correto. O que muda é o sentido, porque uma conjunção, o e é aditivo e o mais é adversativo, ambas conjunções coordenativas. Mas mudou, nesse caso muda o sentido, mas gramaticalmente não muda. Então tá certo. Tá certo. Ó, a substituição de mais por e no início do último período do texto comprometeria o sentido original do texto, porque o mais é adversativo e o e é aditivo. Porém, não muda a gramática. Gramaticamente estivesse preservada, que é o caso da questão. Olha só. Mas ela pouco mudou naquelas características básicas surgidas em Bolonha. O mais introduz contraste, oposição, mas a ideia anterior fala de evolução da universidade, então adversativo. Ou seja, ela evoluiu, mas também manteve traços antigos. E acrescenta uma nova informação sem mostrar oposição, ou seja, esse é aditivo, gabarito certo. Vocês entenderam por quê? Tá certo? Porque ele pergunta se manteria a correção gramatical. Vocês estão caindo no enunciado, tá? Quem errou caiu no enunciado. É isso, gente. Vocês gostaram da aula de hoje? Alguém tem alguma dúvida? Quem tiver dúvidas ou quiser ficar para fazer a matrícula na mentoria, pode ficar. Vamos ligar a câmera rapidinho para a gente fazer um registro da nossa aula de hoje, para eu mandar lá no grupo? E aí eu libero vocês, quem não tiver dúvidas ou não quiser fazer a matrícula, aí fica liberado. Quem tiver dúvidas ou quiser fazer a matrícula, eu vou ficar mais uns 10 minutinhos ao vivo. Vocês podem ligar a câmera para a gente fazer o registro?
Vocês se incomodam de ligar a câmera? Não estão querendo ligar a câmera, então deixa o registro para outro dia. Ó, o João apareceu, a Silvana. A Tiane falou assim, pelo material que recebi, perdi o dia 1 e 2. Tem como receber? Só para alunos matriculados, tá, Tiane? Essa aula é demonstrativa. Gente, então é isso. Quem não tiver nenhuma dúvida ou não quiser fazer a matrícula, está liberado. Quem tiver dúvidas ou quiser saber mais da mentoria, com interesse de fazer matrícula, pode ficar. Muito obrigado, tá, pela participação de todos vocês. Amanhã, às 20 horas, nos vemos novamente. Alguém tem alguma dúvida? O pessoal que ainda está online, ó. Deixa eu ver. Berenice já é minha aluna, Cristiane, Edinalva, Ebert, Ivonete, João Chico, Kátia, Lícia, Silvana e Tayane. Tem alguma dúvida? Pode ligar o microfone e perguntar. Pode. Não, não, obrigado, que eu tinha levantado bem aqui, mas eu entendi, vou tentar terminar de entender direitinho, me organizar e depois respondo. Muito obrigado pela aula. Tá bom, Ebert.